Quais são as pessoas jurídicas de direito privado reguladas pelo Código Civil Brasileiro? Eu sei que você está curiosíssimo para saber, né? Porque quando a gente falou sobre o primeiro artigo de pessoa jurídica, esse era o artigo que eu queria. O artigo das pessoas jurídicas de direito privado, o resto das pessoas jurídicas de direito público, não estou nem aí. Pois é, agora o seu guia definitivo do Código Civil, comentado artigo por artigo, vai te responder. A gente segue com na parte geral, o livro 1, título 2, no capítulo 1 sobre as disposições gerais das pessoas jurídicas. E para responder essa pergunta que ficou martelando na sua cabeça, que você não conseguiu dormir, eu trago aí o artigo 44. O artigo 44 estabelece as pessoas jurídicas de direito privado. Lembra lá atrás, quando a gente falou do artigo das pessoas jurídicas de direito público? Não existiam 3 pessoas jurídicas de direito público tradicionais? A União, os estados e os municípios? Pois aqui a gente também tem 3. As associações, as sociedades e as fundações. Essa é a trinca das pessoas jurídicas de direito público, de direito privado tradicionais. Tá? As associações, união de pessoas sem fins econômicos. As sociedades, união de pessoas com fins econômicos. E as fundações, um agregado de patrimônio sem pessoas. Então essa é a distinção entre elas 3. As associações são como se fossem assim, as pessoas se juntando sem fim econômico. As sociedades são como se fossem os sócios se juntando com fins econômicos. E as fundações é uma pessoa, que é chamado instituidor, e que estabelece um determinado patrimônio, mas não tem fim econômico. Junto dessas 3 pessoas, nós temos 2, igual lá no direito público, 2 pessoas que entraram aqui. Quem são? São as organizações religiosas, no popular, igreja. Então, as organizações religiosas, antigamente, elas eram associações, mas elas eram chamadas de sociedades pias. Né? Pia não da pia de lavar a mão, pia de uma crença muito forte, de algo pesado, né? Eu acredito piamente em você. Né? E, segundo os partidos políticos também são pessoas jurídicas de direito privado. Muita gente acha que organização religiosa e partido político é pessoa jurídica de direito público. Partido político só é pessoa jurídica de direito público em ditadura. Estados ditatoriais confundem partido e Estado. Organização religiosa só é pessoa jurídica de direito público em Estado que confunde religião e Estado. As teocracias. A gente tem exemplos de pessoas assim, né? De países assim. Teocracias, por exemplo, o Irã. O Irã é uma república teocrática. Então a organização religiosa comanda o Estado. E temos países como a China, República Popular da China, em que o Partido Comunista Chinês, controla o Estado. Quando o partido controla o Estado, aí é uma pessoa jurídica de direito público. Quando a religião controla um Estado, aí é uma pessoa jurídica de direito público. No Brasil, porque nós vivemos um Estado laico e pluripartidário. Há uma liberdade política e uma liberdade religiosa, portanto, nem podia ser diferente. Tá? Veja que o inciso 6º, ele foi revogado. Porque o inciso 6º, ele trazia a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. A EIRELI foi revogada, não existe mais EIRELI, e as EIRELIs foram substituídas pelas Sociedades Limitadas Unipessoais, SLUs. Sociedades unipessoais. Por isso que não se criou uma outra pessoa jurídica, porque ela já existe. Tá? Só que você vai ver na prática muitas EIRELIs ainda vivas. Por quê? Porque o legislador, ele preferiu, ao extinguir as EIRELIs, colocou na lei, falou, olha, as EIRELIs que estão aí, não precisa fazer nada.
a gente vai tratar essas EIRELIs como SLUs. O empresário precisa ir lá na junta comercial para alterar o nome da PJ dele? Não, para que isso? Milhares de brasileiros têm EIRELIs. Você já imaginou cada um deles ter que ir na junta comercial pagar para mudar o nome da PJ só porque foi extinta? Não, mas e como é que fica o regime jurídico? Do mesmo jeito. E os limites, tudo fica igual, nada muda, né? Nós transformamos, só assim, ó, toque de mágica. Ó, né? Se fosse Harry Potter, eu teria uma varinha e falaria SLU, pum, virou. Né? E nós temos aí os empreendimentos de economia solidária, ou EES. Esse aqui é um problema. Por quê? Porque os empreendimentos de economia solidária, eles na realidade não são pessoas jurídicas. Eles são qualificadores de pessoas jurídicas já existentes. Isso acontece muito no direito público. Nós temos algumas pessoas jurídicas que recebem uma espécie de selo. As organizações da sociedade civil, OSCs ou OSCs, as OCIPs, elas não são pessoas jurídicas, elas são um selo, um embrulho nessas pessoas jurídicas. Elas dão uma qualidade específica para pessoas jurídicas que já existem. Então é mais ou menos como esse blazer aqui. Ele dá uma camada por cima de mim, mas eu sou eu. O blazer não é uma pessoa. Os empreendimentos de economia solidária, eles não são exatamente pessoas jurídicas. Por quê? Porque eles vão ter características de outras pessoas jurídicas. Como, por exemplo, associações. Como, por exemplo, cooperativas. Cooperativa? Nunca ouvi falar? Calma, já vou falar sobre elas também. Mas o legislador optou por colocar esse selo como se fosse uma pessoa jurídica. Uma lambança legislativa, mas fazer o quê? É o que tem para hoje. Então, essas são as pessoas jurídicas regidas pelo Código Civil Brasileiro. Existem outras pessoas jurídicas de direito privado que são regidas por legislações especiais, como, por exemplo, as empresas públicas. Tem gente que acha que empresa pública é pessoa jurídica de direito público. Não é não. Pessoa jurídica de direito privado. As sociedades de economia mista. Sociedades de economia mista também são pessoas jurídicas de direito privado. Apesar disso, essas duas pessoas jurídicas têm tantas características de direito público que elas não são estudadas pelo direito civil. Elas são estudadas pelo direito administrativo. Então, elas são pessoas jurídicas de direito privado assim. Sabe, você já foi no supermercado e comprou um tabletinho de queijo fatiado meio alaranjado? Queijo cheddar? Não, não comprou. Aposto que não. Por quê? Porque aquele queijo não é cheddar. Ele é tipo cheddar. Queijo cheddar mesmo é muito difícil de achar. A gente tem o tipo cheddar. Tipo. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, na prática, são tipo pessoas jurídicas de direito privado, mas não são. Existem outras, porém, que são bem jeitão de direito privado, como, por exemplo, as cooperativas. As cooperativas, elas são muito parecidas com associações. São tipos de associações peculiares. Pessoas jurídicas de direito privado. E também os sindicatos. Os sindicatos também são pessoas jurídicas de direito privado. Só que os sindicatos, eles têm tantas peculiaridades que eles não são trabalhados pelo direito civil. Eles são trabalhados pelo direito do trabalho. A regulação sindical é de jeito trabalhista. Tá? E as cooperativas são também bastante peculiares e têm um tratamento jurídico peculiar. O que nos interessa em termos de direito civil? O direito civil, ele vai dar aqui importância para duas pessoas jurídicas apenas.
para as associações e para as fundações. O resto ele deixa para os outros. Aqui coloquei errado, inclusive. Pera, aí, ó. Para as associações e as fundações. As sociedades ficam a cargo do direito empresarial. As organizações religiosas têm uma regulação mínima. Os partidos políticos ficam com o direito eleitoral. As empresas públicas e as sociedades de economia mista ficam a cargo do direito administrativo. Os empreendimentos de economia solidária e as cooperativas pelo cooperativismo. E os sindicatos pelo direito do trabalho. Então a gente acaba ficando com duas delas. O artigo 44, porém, ele já traz algumas regrinhas que nós precisamos atentar. Primeiro, quanto às organizações religiosas, o parágrafo 1º diz que são livres à criação, organização, estruturação interna e funcionamento das organizações religiosas. Ou seja, eu não posso meter minha colher na criação de uma igreja. Tem gente por aí que diz de maneira engraçadinha para falar como é difícil abrir uma empresa no Brasil, como é difícil ser empresário. E fala, é mais fácil abrir uma igreja do que uma empresa. E é verdade. E tem que ser assim. Por quê? Porque a empresa, uma sociedade, ela traz riscos sociais. Eu preciso tomar cuidado. Agora, a igreja não. A igreja tem um princípio constitucional de liberdade de crença, de liberdade religiosa. Tem que ser o mais fácil possível. Eu não posso falar de criação. Não, você já criou uma igreja semana passada. Não pode, não. Organização. Não. Se é diferentes estados, você vai ter que criar diferentes denominações religiosas. Não. Estruturação. Quem manda na sua igreja? Chama como? Bispo? Não, bispo não pode. Tem que ser um papa. Não. E o funcionamento? Como é que funciona? Que hora que abre? Que hora que fecha? Eu não posso falar nada. Desde que esteja dentro da lei, evidentemente. Se eu usar uma organização religiosa para violar a lei, porrada na organização religiosa. Mas daí é uma outra história. Tá? Sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro. Eu posso negar o reconhecimento de uma empresa, de uma sociedade, de uma associação? Posso. Posso negar registro a uma PJ? Posso. Se faltar elemento, pode. Na organização religiosa, não posso não. Segundo, as disposições das associações se aplicam aos empreendimentos de economia solidária e às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial desse código, que é o livro do direito de empresa, que você não precisa se preocupar. Veja, então, o que eu aplico aos empreendimentos de economia solidária? Associações. O que os empreendimentos de economia solidária são? Associações. E por fim, partidos políticos têm lei específica. Lei eleitoral. Como é que funciona? Como é que pode funcionar um partido político? Lei eleitoral. Quem que pode fazer um partido? Lei eleitoral. Quem que pode virar presidente de um partido? Lei eleitoral. Como é que funciona o partido para eleger gente? Lei eleitoral. Nada a ver conosco. Amanhã a gente vem com o artigo 45 do Código Civil, que vai começar a detalhar como é que essas coisas funcionam aqui no Direito Civil. Te espero lá amanhã e, claro, depois de você deixar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal e comentar. Comente sem moderação.